Saltos do desenvolvimento. Você sabe o que é? O desenvolvimento ele pode ser encarado como constituído de várias fases. Algumas fases mais calmas, de poucas mudanças, e outras fases mais intensas, de muitas mudanças. Então já existem evidências para dizer que algumas vezes essas mudanças se acumulam em alguns períodos e acontecem de forma abrupta. Isso acontece, por exemplo, na puberdade, em que várias mudanças do corpo acontecem. Acontece também quando a criança aprende a andar, aprende a falar, enfim, em muitos períodos da vida da criança. Para você entender melhor, eu esquematizei aqui um gráfico em que essa parte representa o desenvolvimento e aqui a idade. Então, aqui é como se fosse o desenvolvimento da criança crescendo conforme essa criança vai evoluindo. Aqui os períodos de calmaria, em que ocorrem poucas mudanças, e aqui os períodos de salto de desenvolvimento, em que ocorrem uma mudança ou várias mudanças muito importantes e que afetam todo o sistema da criança. Então o primeiro detalhe é esse. Mudanças importantes afetam todo o sistema, todo o corpo da criança e ela precisa então se adaptar a essa mudança. Como por exemplo, a criança que aprende a falar. Você já imaginou isso? De repente, a criança começa a falar e as outras pessoas começam a entendê-la. Isso muda o jeito de comunicar, o jeito com que as outras pessoas enxergam essa criança, muda tudo, gente. E para essa adaptação, o corpo precisa de um tempo. Esse é o segundo ponto. Para cada adaptação importante, o corpo precisa de um tempo a mais para se adaptar. É como se aquelas atitudes que ela tinha antes não funcionassem mais, então ela precisa desenvolver novos mecanismos de lidar com a realidade e de lidar com esse aprendizado. Podemos traçar um paralelo com a nossa própria vida. Quando a gente aprende alguma coisa nova, a gente não muda o modo como a gente enxerga o restante do mundo, então acontece a mesma coisa com as crianças, com os bebês ou com o adolescente. Para essa semi-revolução, existem vários nomes, sendo o mais famoso salto do desenvolvimento ou saltos do desenvolvimento. Mas alguns outros autores chamaram de dilema, de transição, assim como muitos outros nomes. Não é interessante a gente se colocar na situação da criança e ver com o olhar dela como ela enxerga o mundo e ainda perceber que existem semelhanças e ao mesmo tempo diferenças? Então, essa foi a dica de hoje. Tchau, tchau. Te vejo no próximo.